Para a primeira palestra da noite, então, com o tema Viabilidade da utilização de bioinsumos no sistema de plantio direto. Com vocês, então, já aqui à frente, o engenheiro agrônomo Rodrigo Maciel. Mestre em manejo de pragas pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus de Dois Vizinhos, doutorando em entomologia da Universidade Federal do Paraná, desenvolvedor de pesquisas com controle biológico da Embrapa, sócio na empresa FBio Soluções Biológicas. Boa noite, pessoal. Quero agradecer o convite primeiro, agradecer a presença de todos. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre a viabilidade de bioinsumos, que já está datado às instituições que eu represento. Vamos começar um pouco. Para iniciar falando dos bioinsumos, atualmente o que a gente mais tem falado de bioinsumo e vê uma ascensão muito grande é o controle biológico. O controle biológico é o que mais tem o crescimento e número de produtos disponíveis. Então, o controle biológico ele é datado da ação de uma população de organismo vivo controlando outra população de organismo vivo. Nada mais é do que uma teia alimentar, uma cadeia alimentar que a gente já conhece. Dentro do controle biológico, vale ressaltar os níveis que a gente tem, tratando o bioinsumo não somente como produto, mas como algo natural que a gente pode se aproveitar. A gente tem um controle biológico natural, que é o que a gente se aproveita, o que existe no ambiente. A gente tem o conservativo, que aqui é o principal ponto, eu acho, dos tipos de controle, porque esse é o tipo de controle biológico que a gente não entende ele como bioinsumo. Ele é o resultado das nossas ações nos cultivos. O controle conservativo, ele nada mais é do que fazer a aplicação através do monitoramento, monitorar insetos parasitoides, insetos predadores que estão na cultura. Então, eu acho que é o nosso principal bioinsumo que a gente consegue trabalhar e manter a viabilidade de todos os outros produtos e o que a gente trabalha. O controle biológico clássico é a importação de micro-organismos ou de organismos parasitoides e predadores. Então, é um caso menos comum atualmente, como a gente já teve essa ascensão, já teve a inserção em nossa paisagem cultural nacional, ela não teve uma mudança tão drástica assim de grandes culturas. E, por fim, a gente tem um controle aplicado aumentativo, que é o que a gente conhece mais massalmente, que são produtos que estão disponíveis para nós, no nosso dia a dia, como os BT, os fungos, o que a gente aplica nos próprios pulverizadores. Além disso, como bioinsumos, que não são controle biológico, a gente tem a utilização de RNAi, uma tecnologia um pouco mais nova, mas que tem uma ascensão muito grande, principalmente para o controle de pragas de difícil controle, como o percevejo marrom. Tem insetos OGM, são insetos modificados para serem liberados e interromper a geração, pois são insetos inférteis. Extratos e óleos vegetais, a gente vê muito como adjuvante, principalmente, né, devido à demora em fazer o registro. Então, mas também são bioinsumos disponíveis que a gente consegue trabalhar e junto com as nossas outras ferramentas já usadas diariamente. Então, para entender essa viabilidade, nada melhor do que a gente entender o mercado, o que ocorre. Aqui a gente tem os químicos na agricultura. Tem um gráfico de 93 a 2009. Verifica aqui, substâncias já existentes a nível mundo. Tem muitas substâncias existentes. A gente vê uma oscilação e até uma elevação no gráfico. Quando a gente chega na década de 2002, entrando na década de 2000, 2001, 2003 aqui, vê um declínio muito grande em substâncias existentes. Então, a gente tem mais produtos, mas a gente diminuiu as substâncias químicas que a gente trabalha. Diminuindo essas substâncias químicas, visualizando o cenário na questão de resistência de populações de insetos, a gente tem que entender que a gente precisa de novas substâncias. Substâncias químicas demoram a ser formuladas. Tem um custo muito oneroso. Então, próprias empresas estão vindo atrás de outros tipos de substâncias. Então, a gente vê uma ascensão em novas substâncias. Porém,
Essa ascensão de novas substâncias, em concordância com a diminuição das existentes anteriormente, ela é muito pequena. A gente tem poucas substâncias novas nas últimas 2 décadas, né? Esse gráfico até 2009, a gente não tem nada tão novo além disso. Tem variações do que já existiam. Então, essas variações muitas vezes não é o suficiente. A nível de Brasil, sabendo dessa realidade, tem aqui de 2016 a 2021 o aumento do mercado total de inseticidas. No caso aqui de biológicos. A gente tem que 2 a 5% do total são biológicos. 7,5 bilhões em 2021 em todo o mundo. Essa é a fonte da CropLife, bem atualizada. E o nicho de mercado mostra que o comércio de produtos orgânicos, ou seja, com a elevação da utilização de bioinsumos, cresceu 15% em 2019 e 30% em 2020, quando fechou o ano em 5,8 bilhões. Então a gente visualiza isso como um crescimento e um nicho de mercado. Aqui é um levantamento dos orgânicos, mas a gente consegue ver na realidade aqui do oeste, do norte do Paraná, sudoeste, bem utilizando manejos novos. E aqui o mercado de biológicos somente,
E o baculovírus anticárcia, atualmente 200 mil. Até o ano de 2000, nós chegamos a atender 2 milhões de hectares com baculovírus aqui na região, né, que é a Codetec que fazia toda a operação. A gente tem parasitoides, predadores, microbiológicos, uma vasta gama de ferramentas para utilizar. Aqui na soja tem alguns relatos, aqui é parasitismo, eu vou passar para vocês o parasitoide, eu trouxe aqui para vocês observarem. A gente tem a utilização de BT para o controle de lagarta, fungos para o controle de percevejo. Aqui é uma folha de milho, é uma propriedade no Mato Grosso. Foi feito um teste em 10 mil hectares, utilizando Bovéria baciana para o controle de cigarrinha no milho, esse ano. Os resultados foram bem animadores. Aqui tem a aplicação, tem 2 cigarrinhas aqui, a produtora está mexendo. 2 dias após a aplicação, a gente não tem mais ação da cigarrinha, ela não consegue mais se mexer, então ela já está acometida pelo fungo, imobilizando a capacidade de vetorizas. Então aqui a gente tem a capacidade de parasitismo de tricograma pretioso em ovos de falsa medideira e anticárcia em diferentes temperaturas. Diferentes temperaturas é para a gente ver o quanto que o... Não. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é o percentual de ovos parasitados por fêmea de tricograma. Então a gente solta um número bem elevado de fêmeas de tricograma. Tem 45,25 ovos por fêmea parasitado de falsa medideira. E a lagarta da soja ficando também muito similar. A gente tem aqui média 50 ovos por fêmea. Se eu não me engano, a recomendação de tricograma hoje está 100 mil tricogramas por hectare. Então a gente tem que fazer a multiplicação de 50 mil pela razão sexual, né? Mas 50 mil vezes esse número total de parasitados. Então ele é um controle muito efetivo. É diferente do que a gente usa tradicional porque requer cuidados. A gente está usando um organismo vivo. Então não é o padrão que a gente utiliza, mas é totalmente possível. Aqui a gente tem os dados de 2022, tendo controle biológico, resultados de tricograma na safra de 2013 e 2014. Então, aqui a gente adotou 3 manejos. Manejo integrado mais controle biológico, manejo integrado sozinho e sem o MIP. Então, a gente observa número médio de aplicações, MIP mais controle biológico, 2 aplicações. Somente MIP, 2,6. Sem o MIP, 5 aplicações em média. Dias até a primeira aplicação, 61 dias, 54. Sem o MIP, teve aplicação logo após o plantio. Total gasto em insumos, 88,2, 80, 178,6. Então, assim, isso vale levantar, isso são dados de campo, não são dados de laboratório, nem de dentro da Embrapa Soja. Isso aqui é o que a gente viu em várias propriedades. Gasto com serviço, 56, MIP mais controle biológico, 64 somente o MIP, 123,5 manejo convencional. Total, então, a gente tem a metade, menos da metade do valor. Custo por saca, a gente também tem o dobro do valor. E a produtividade foi similar para os 3. Não tem como a gente diferir isso em produtividade. Então a gente tem 3 manejos possíveis. Cada realidade adota o que dá para fazer. Mas as possibilidades existem. E essas possibilidades, elas podem acarretar diretamente em custo, como a gente visualizou aqui. E esses trabalhos estão continuando em diversos locais do Paraná e esses dados são recorrentes. Utilizar o que já existe, a gente consegue potencializar muito a produção. Aqui a gente continua com um caso de controle biológico aplicado, né, para o controle de lagarta do cartucho. A lagarta do cartucho é um grande problema no milho, né, a gente sabe, até mesmo com manejo convencional, ainda assim os danos eles são consideráveis. E aí o controle biológico com parasitoides dessa lagarta ele é muito complicado, porque ela faz a postura em camadas. A maioria dos parasitoides, como é o caso do tricograma, o resultado que a gente viu anteriormente, para a lagarta da soja e para a falsa medideira, ele faria somente o parasitismo da camada superior. Então a gente teria uma população muito grande ainda de lagarta no campo. E teria que fazer um manejo convencional, inviabilizando o uso somente do parasitoide. Porque se a gente teria que entrar com o mesmo tanto de insumo depois,
não é necessário a gente entrar com parasitóide, vai dar mais trabalho. E aí agora a gente está desenvolvendo esse trabalho, está acontecendo esses trabalhos, associando com Telenomus remus, um outro parasitóide. Vocês podem lembrar de uma notícia que saiu um ano atrás, que uns parasitóides liberados na década de 80 foram recuperados pela Exalc. Eles conseguiram recuperar a mesma linhagem genética do controle clássico. E é esse parasitóide aqui. Na Embrapa Soja existe a criação e em fase final de se tornar um produto. Diferente do tricograma, que é o mais convencional, a gente tem esse parasitóide, o diferencial dele de parasitar todas essas camadas. É o único parasitóide que parasita camadas de ovos. Então também é o único parasitóide que parasita lagarta do cartucho. Inclusive ele é específico de lagarta do cartucho. Então essa associação vem a ser uma ferramenta viável para tentar barrar o início do dano causado pela lagarta do cartucho. Aqui a gente vê somente tricograma, somente tricograma. Novamente, somente tricograma. A associação, ela aumenta bastante a viabilidade do parasitóide. E aí só é associado porque ele sozinho ele é superior ao tricograma. No entanto, ele é um inseto muito caro de ser criado. Como ele está em fase de desenvolvimento, fazer a liberação somente dele ia onerar muito, e a gente sabe, se ficar mais caro não é uma ferramenta viável. Então a associação torna viável, atualmente fica mais barato por hectare do que utilizar o controle convencional. Aqui a principal praga, eu acho, da atualidade, né? O lagarta está ficando mais tranquilo, é o Telenomus podise. A principal praga é o percevejo marrom, né? O Telenomus podise é uma vespinha que foi registrada em 2019 pela Koppert. Atualmente tem várias empresas produzindo, inclusive a gente tem empresa em Toledo, produzindo e comercializando. E é um parasitóide que ele vem como uma ferramenta de manejo de resistência. A gente tem trabalhos publicados sequencialmente desde 2015, evidenciando a seleção de populações resistentes. E um dado mais preocupante é que no Brasil, a gente tem 2 espécies agora de percevejo marrom. Então, a seleção de população resistente vai ser maior. A mesma coisa que aconteceu esse ano com falso medideira. Falso medideira, que a gente era acostumado com uma espécie, o escape da soja BT, da intacta, não foi a mesma espécie. Então, não é que aquela espécie que a gente estava acostumado parou de ser controlada. É que outra espécie foi selecionada resistente. Então, agora a gente tem 2 preocupações. A nova tecnologia Intacta 2 está vindo com essas 2 preocupações. E é um custo grande. E a mesma coisa para percevejo. Essa ascensão da população, novas espécies surgindo, requer novas estratégias. E esse, hoje, é o principal bioinsumo. Pode colocar. Já está pronto? Pode ir passando, então. Eu vou passar para vocês aqui esse parasitóide e vou passar ovos de percevejo. Eu acabei de colocar eles aqui. Provavelmente eles estarão parasitando. Vocês vão conseguir ver como que é o processo de parasitismo agora. E aqui a gente vê o potencial desse inseto. O potencial desse inseto para controlar ovos de percevejo. E o interessante de controlar ovos de percevejo é que o percevejo a gente sabe a hora que ele chega. Sabendo a hora que ele chega, fazendo a entrada no momento correto, a gente não tem dano, porque a gente controla, a gente barra a primeira geração. É claro que posteriormente vai ter um escape, a gente associa outras estratégias, como eu disse, não é excluir nenhuma estratégia, mas sim somá-las. A gente vê um potencial de 104 ovos por fêmea durante seu ciclo. A gente tem 104 percevejos a menos. E cada ovo parasitado dá origem a mais um inseto que se mantém no ambiente e que vai parasitar mais 104. Então, a mantença desse inseto ela é de extrema importância. Como eu mostrei para vocês o que a gente fez na safra passada, a gente conseguiu manter esse inseto até o final da safra. E a gente utilizou outro tipo de manejo também. Aqui, então, a gente tem um capítulo de livro que eu e meu orientador publicamos. Então, a gente tem resultados das safras 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. E a média do que a gente analisou na questão de utilizar o MIP. Então, a gente tem um número de aplicações agora numa série histórica mais real. Então, a gente vê que com o MIP,
A gente tem 1.9 aplicações. Sem MIP, 3.9 aplicações. Normalmente a gente quase dobra as aplicações. Dias até a primeira aplicação de inseticida. 68 dias para a primeira aplicação. 38.9 para sem o MIP, né, o normal. E isso aqui não impacta, o problema não é dia, não é custo. É que aquele controle conservativo que a gente tem de graça, em uma primeira aplicação muito cedo, não deu tempo dele ser expresso. E automaticamente eles também são insetos. Então a gente controla tudo. E esse cuidado, essa espera um pouco, monitoramento, que claro que a gente não vai deixar causar dano, mas até o ponto que não esteja causando dano, ter esse limiar de diferenciação é o que gera esses resultados. A gente tem 68,4 dias. Custo para o controle, em quilogramas por hectare, 120. Então, 2 sacas. 244, o dobro de custo. E basicamente essa espera. Significa que a gente deixou de usar os produtos, mudou os produtos. A gente pode estar usando os mesmos produtos. É a espera, a diferença de utilização do mesmo manejo. E a produtividade, a gente tem superioridade em poucos quilos, então a gente iguala a produtividade. Mostra que aqui a conservação é o que fez a diferença, o monitoramento, independente das estratégias que a gente vai adotar aqui. Claro que estratégias que minimizem a seleção de população resistente, a longo prazo a gente tem economia também. A gente tem viabilidade na utilização. Então aqui, gente, mostrei alguns dados para vocês. Convido vocês para o Congresso Brasileiro e Mercosul de Soja. Vai ser realizado em Foz do Iguaçu, 16 a 19 de maio. Eu vou estar numa mesa redonda. Eu vou estar numa mesa redonda discutindo bioinsumos com o pessoal de São Paulo também. Então, a gente vai ter mais dados. E também, além de ser presencial aqui perto, né, então uma boa oportunidade, a gente também tem interativo. Deixo o meu contato para vocês, fico aberto para a gente ter uma conversa agora sobre o que eu mostrei, alguma dúvida. Muito obrigado. Então, está aberta as perguntas. Quem tiver alguma pergunta aí, por favor, levantar a mão aí, que daí o Fernando alcança o microfone, devido à transmissão ao vivo. Esse organismo, vou passar também. Eu mostrei para vocês. Depois vocês podem abrir. Tem percevejo contaminado com fungos. E também tem vírus, lagarto contaminado com vírus. Eu estou realizando parasitismo. E aqui a gente tem, isso aqui é o parasitoide que está entrando na soja agora, parasitoide de pupa. Então, são pupas de Spodoptera. São parasitoides bem mais altos. Desculpa. Sobre o parasitoide. Ele não pode se tornar uma praga principal depois? Superpopulação dele? Sobre a população é muito difícil. O que a gente tem de relato é na cana-de-açúcar, que o Cotésia, que eu mostrei, ele suprimiu a disponibilidade de alimento para uma mosca, que já era parasitoide. Esse é um relato. Mas não que ele causou dano ambiente, é um dano ecológico. Ele substituiu um inseto nativo e ele é exótico. Sim, esse é um problema. Mas, de modo geral, a curva de crescimento ocorre. A planta, cresce a praga, cresce o parasitoide. Quando ocorre o declínio, também ocorre o declínio do parasitoide. Então, de modo geral, ele é realmente um produto. É muito difícil a gente ter propagação dele de uma safra para outra. Então, ele está realmente sendo um produto. Apesar do relato que eu falei do parasitoide que ficou muito tempo no ambiente, isso não é comum. Esse parasitoide que a gente passou para vocês, ele é natural. Se vocês entrarem em qualquer lavoura de soja, naturalmente tem esse parasitismo. Procurar ovo vai ter. Mas a questão é mais ecológica, por exemplo. Encontramos um parasitoide nativo. Esse é exótico. Ele pode ter suprimido. Mas, de modo geral, ele se tornar uma praga porque ele se alimenta de néctar, né? Então, a alimentação de néctar nessa população de parasitoide não se causa um problema.